Boa noite. Estão me escutando? Sim, Tá. Boa noite. Vamos nos retando, silenciando nossa mente, para que agora seja um momento de dedicação única aos nossos estudos, à nossa compreensão maior dos ensinamentos que o plano espiritual nos passa, para que nós possamos todos tirar boas lições desta noite que sirva para ser aplicada na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. vamos lá então, pessoal. Vamos para os estudos do capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Seguiu gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma oitava parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta.
Existem, porém, outras cores do espectro, correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava a transportes admirativos, diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão, num raio de 5 metros de largura aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos, e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para A nas últimas Flavinha. horas, a Bom, irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo
Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou. Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou no solícito. A distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que o distribuía em variados setores do serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhes as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de maiores explicações, ribombom, novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes, ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar, e todos e asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores elétricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre
quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros rebibombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela, quando era possível. Socorro! Socorro! Conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui! Atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence. Vamos à força. E não se limitavam às palavras. Avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem desfavoridos. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: Tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me. Penitencio-me. Penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde, fixou-o bem, fez significativo gesto, exclamou espantada, embora discreta: Oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão! Vêem-se-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa, bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão.
dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição, contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor e regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algarávia dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e penitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo seu desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz, um brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós quando lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente um dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se assim às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingir o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas em grande número estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados, havia contudo criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado,
em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior. Tal a impressão desagradável de que me sentia possuída. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia, nas vizinhanças, entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chama surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas, chamejantes ao meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, fugiam elementos em atrito.
A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104 em voz alta, pausada e solene. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória, deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia, em oração vigilante, compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiencial. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. Irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocar impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes de seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade,
como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, podemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Final do capítulo 10. Bom, primeiro, inicialmente, falar no início do capítulo, quando o padre Hipólito, né, coloca para o André Luiz, que o André Luiz fica assim, se perguntando mentalmente, e claro que no nível que ele está lá com esses outros, assim, tanto a Zenóbia como o padre Hipólito e outros mais que já foram citados nessa obra desde o início, consegue ler o pensamento. E ele, com as perguntas íntimas dele, ele se perguntou algumas coisas sobre a questão da visualização, que eles já haviam ido lá embaixo no abismo, tentaram fazer aquele trabalho de resgate daqueles sofredores lá, né, do abismo mesmo. E o Hipólito diz para ele, olha, no mundo dos encarnados, a percepção da individualidade humana é de 1/8 dos sentidos da integralidade da individualidade. Ou seja, nós aqui conseguimos ter o sentido da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato, mas no mundo espiritual nós agregamos, potencializamos esses sentidos e agregamos outros, que é esse que nós não temos, que talvez um que outro médium, não por sentido de evolução isso, tem pela mediunidade o canal da vidência, tem a clareaudiência de ouvir o mundo espírito transcendental, de ouvir o outro lado, de ver o outro lado, mesmo aqueles que dizem que veem, que ouvem, e outros sentidos da mediunidade, é parcial. E no mundo espiritual, onde está o André Luiz, onde estão eles tendo essa tarefa, a gente não pode deixar de compreender que essa casa transitória ela é um posto avançado do nosso lar. Em relação a nós e todo esse ambiente interior, ou seja, das regiões umbralinas, das trevas e do abismo, são potencializados ao mundo da luz, ou seja, é uma instituição vinculada em relação a eles ao mundo da luz. Tanto é que desde estudou a formação do Fabiano, lá, transitório Fabiano de Cristo, quem foi o Fabiano de Cristo que pediu a Jesus que intercedesse pelos espíritos nessas regiões para realizar essa tarefa que eles vão agora concretizar. Concretizar por quê? Porque tentaram fazer isso e a gente viu nos capítulos anteriores que a Zenóbia e a sua equipe não conseguiram por si só realizar o resgate. Tamanha era a resistência e tamanha era a densidade. E aí ela anuncia o tal do fogo, do fogo purificador, né, que vai purificar e sanear essa assistência que eles vão dar. Mas primeiro, então, só para a gente completar essa questão dos sentidos nossos, a potencialização dos nossos sentidos, ela vai se dar ao longo da evolução da individualidade. Não é simplesmente por estar no mundo espiritual. Tem muito espírito, e a maioria deles, que desencarna, até já se viu isso aí, né? Que ficam adormecidos, que ficam num mundo paralelo e acabam se inserindo no mundo paralelo, e aí, por isso, nem percebe que desencarnaram. E alguns que até têm uma invocação do desencarne se habituam a continuar as coisas que faziam aqui
e com o tempo até se esquecem, se reinserem num mundo paralelo e pouco estão se importando com o que estão falando, se desencanou, não, acho que estou num mundo paralelo, e vai indo, vai levando a vida. Esse despertar do espírito vai se dar com a evolução da individualidade humana, e esses sentidos, eles têm uma limitação. Por que é dito que 1/8 só dos nossos sentidos são dimensionados sob o ponto de vista do mundo da luz, da ascensão do espírito? Exatamente para dar a oportunidade que cada espírito, cada individualidade, cada ser humano possa evoluir de acordo com as suas limitações. Não teria como a gente poder evoluir se nós tivéssemos a ascensão espiritual sobre todas essas coisas. Imagine só, se a gente está aqui encarnado na crosta, tá? Chamado encarnado, estamos aqui na dimensão crosta terrestre, e a gente enxergasse tudo à nossa volta. Enxergasse os bons espíritos, os espíritos, e esses espíritos trevosos, umbralinos, que estivessem no nosso encalço. Agora está aqui, está olhando, parece que a gente está sozinha, daqui a pouquinho olha no portão, tem uma entidade, e não sabe. Já chegam os médiuns que têm uma mediunidade aflorada, como se tem relatos aí do Chico Xavier, do Divaldo e muitos outros médiuns, que já relatos de criar uma determinada confusão mental e que só foi resolvida, assim, equilibrada através do desenvolvimento com os estudos e o auxílio do mundo espiritual. E muitos que têm essa capacidade desordenada eram atraídos antigamente para os manicômios, né? Que são lá, São Pedro e Porto Alegre, as casas aí de assistência aos doentes mentais sob a ótica de diversas situações, né, de esquizofrenia, dizendo que simplesmente eram loucos e estavam enxergando coisas. Não é questão de enxergar, é ter essa capacidade de um sentido desordenado, sob o ponto de vista da percepção, mas não em sintonia com a sua evolução. E por isso nós temos até que agradecer que nós temos essa limitação. E essa limitação dá a oportunidade a cada um de nós de vivenciar as coisas do nosso bem, com as nossas relações afetivas, familiares, relação social, com a nossa profissão, com a nossa vocação, com a busca do estudo, com a limitação que nós vamos ler um livro, ouvir uma palestra, ouvir isso, ouvir aquilo, ter o acesso a uma instrução e refletir sobre isso e procurar refletir sobre as suas atitudes no dia a dia. Existe uma mediunidade, por exemplo, que foge à nossa compreensão, né, de determinado espírito, ou se sabe até o Chico Xavier tinha essa capacidade, e diz que o Eurípides Barçanufo também, de tocar um livro, olhar para o livro, qual é a coisa, e ter, aí não se sabe qual é o mecanismo, e ele relatar sobre o fato que está sendo abordado no próprio livro. Vai dizer isso que é foge, aí não é para nós a exemplificação de dizer assim, vamos chegar lá, sim, se é inerente à individualidade humana, tudo que Jesus fez, e diz, vós sois Deus, ele fez, e cada um de nós um dia vai alcançar a virtude de fazer. Mas esse o fazer não é o fazer do espetáculo, não é do espetáculo circense, é de vivenciar tal faculdade e vai estar em sintonia com o seu grau evolutivo. E aí vai se desfazer aquela coisa né, que a gente falou já sobre também o Odilon, está nessa obra última, ou alguma delas aí, as últimas, que foi antes daquela Odilon do outro lado. Tem uma que eu acho que eu mandei agora para o Kiko, que trata disso aí, que é aquela que ele materializa um colar para o menino lá e tal, aí tu vai ler o que passa adiante esse livro e vai ver assim, mas por que então ele pode fazer e pode agregar pedras preciosas, o ouro, isso e aquilo? Não, porque o espírito, quando adquire essa faculdade, ele já está numa outra sintonia vibratória, que essas coisas não têm importância, jamais vai utilizar um determinado, entre aspas, poder de inserção sobre a matéria para oferir um determinado ganho pessoal.
mas ele fez numa necessidade, como se tem outros e muitos outros a exemplificação, e o próprio Jesus, né? A grande virtude de Jesus, sob o ponto de vista do milagre, foi a multiplicação através de um determinado agrupamento de átomos, moléculas, de impulsionar e multiplicar. E foi isso que ocorreu, multiplicação dos pães, dos peixes e outras situações mais. E sempre quando fez respeitando a lei, por exemplo, que a gente conhece até hoje, da mediunidade, que é inerente à civilização humana, que é de utilizar o ectoplasma daqueles que estejam ao seu entorno. Só há um efeito mediúnico quando há participação de um ou mais médiuns, doadores de energia. Pode ser até animais, podem ser em grande, tem menor quantidade de energias, até a própria natureza como um todo. E já aproveitando até para falar sobre essa questão, além do que o Hipólito diz, ele também faz os comparativos evolutivos do ser humano, e que só o oitavo que nós desenvolvemos, mas também que a percepção nossa do universo, mesmo com todos esses telescópios, se sabe até hoje que não avançou muito o telescópio James Webb e outro Hubble e outros mais, que possam ter a inserção do universo, apenas 4% desse universo está à luz da percepção da civilização humana. No mais, é matéria escura. É o desconhecido para nós. Então, quando a gente fala sobre dimensão espiritual, mundo espiritual, e já falamos isso várias vezes das dimensões nossa, a dimensão espiritual terra, nós vamos desencarnar, vamos para uma dimensão paralela, voltaremos, vai e vem, podemos ter, e certamente já tivemos, evoluções em outras crostas muito parecidas com a Terra, em outros sistemas, outras estrelas, e que de lá, por oportunidade ou por situação coletiva de vai e vem, não ter oportunidade, porque aqui na Terra nós não tínhamos oportunidade do ano 1700, 1800, há 2, 3 séculos atrás, porque a quantidade de oportunidade ao espírito desenvolver a evolução na crosta terrestre, na dimensão Terra, nessa que chamado mundo dos encarnados, não tinha oportunidade para todos. Hoje se tem mais. Mas ainda o número de espíritos que estão circundando essas dimensões, como a Terra, ultrapassa os 30, em torno de 30 bilhões de espíritos. Nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados, e esse vai e vem é uma grande oportunidade. Por isso, já uma das razões de nós não jamais nos associarmos a essa questão de não proliferação das encarnações. O controle é uma questão. Agora, a oportunidade nós temos que dar para evoluir no mundo dos encarnados. Nós vamos precisar disso no futuro. Nós vamos ter que retornar para cá. E se a gente não retornar para cá, vai para mundos paralelos de outros sistemas, como já tivemos e provavelmente haveremos de voltar. Mas não significa evolução espiritual, do seu ponto de vista, ascendeu a uma estrela essa, foi lá para Sírios, sobre isso, mas tem planetas muito parecidos com a Terra nessas estrelas, e muitas outras estrelas, são bilhões e bilhões de estrelas, e isso, do ponto de vista do espaço, que já falamos várias vezes também, não é problema para o mundo espiritual, porque o espaço, o mundo espiritual tem a velocidade de deslocamento pelo pensamento, é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e isso não faz parte, sob o ponto de vista da espiritualidade humana vista do mundo espiritual superior. E esses espíritos que já têm esse conhecimento, eles já vibram interagindo com essas dimensões, sob o ponto de vista, e aí alguns vão chamar, é o ET, isso, que ele é mundo espiritual. Existe mundo espiritual nesses outros sistemas? Existe. Cada sistema tem o seu mundo espiritual e há uma interação dos planetas, há uma interação das estrelas, há uma interação das galáxias, há uma interação sublimada do universo que também nós não temos cérebro para compreender, porque a compreensão ainda
do ser humano em relação ao universo é de apenas em torno de 4%. Tem muita coisa para a gente desenvolver, mas a gente não deve ficar atordoado, achar assim, eu não tenho esse conhecimento. Nós não temos, no momento, o que está no nosso entorno é isso. A nossa vida, a nossa encarnação, ela se propõe a essa evolução, essa compreensão de mundo. E aí, obras como essa, a gente vai ver assim, mas por que alguns os rituais, a gente vê assim, são multimilenários, os xamãs, por exemplo. Os xamãs, o xamanismo já tinha aquele bumbo, né? Eles tinham aquela coisa do quantum de energia, sem perceber, talvez, mas eles alcançavam a virtude, né? Do bumbo que eles faziam, e em torno de uma fogueira, e nessa fogueira, eles, através do fogo, jogavam os seus conflitos e diziam isso, queima isso e tal, e tal. Coisa que nós podemos fazer. Muitos alcançam a virtude de fazer isso só mentalmente. E é uma coisa a ser admirada. Aqueles que conseguem utilizar o contato com a natureza nas suas diversas dimensões para reciclar energias. É com a água, né? Um banho de praia, o mato, o fogo também. Então, a gente vê um fogo, vai fazer um fogo numa lareira, numa churrasqueira, numa fogueira, e alguns até utilizam isso em determinados rituais, e há um processo até de sintonia vibratória, de oração, de conexão, e que cada um mentalmente ou falando vão dizendo as coisas que querem purificar, queimando. E aí começa a dizer os seus defeitos, os seus conflitos, isso, aquilo, e imaginar que o fogo purifica. E purifica. Isso é utilizado no mundo espiritual inferior e foi utilizado como, segundo até a pedido da Zenóbia, através do fogo para dissipar energias deletérias lá no abismo, para facilitar o processo de resgate daqueles que, sinceramente, queriam o tratamento espiritual, o tratamento para buscar o seu reequilíbrio no campo moral e evoluir através do adormecimento na matéria, novas encarnações e assim sucessivamente. E dá para ver ali. Então, ela tentou, a gente já estudou uns 2, 3 capítulos atrás, que ela tentou, não conseguiu, pediu auxílio. E o auxílio foi dito, então, o fogo purificador virá. E o que significa? A dissipação de energias nessas áreas trevosas na crosta do abismo, né, na treva inferior, e dissipando essas energias, poder dar a oportunidade de visualizar aqueles que queriam sinceramente ajuda. E o André pergunta, então, e a pergunta é feita ali por Jerônimo, né, que ele pergunta, mas como é que vou saber que aquele que merece ou tem o mérito da ajuda e aquele que não? E aí é dito para ele, é uma coisa que vale para todas as dimensões, vale para cada um de nós. É o resgate através do psiquismo de cada um que vai irradiar uma luz. Nós estamos na dimensão Terra, cada um de nós irradia uma energia. Pode até a photokilling, que vai ter lá aquelas coisas da cor, são as dimensões, pode ser, mas o mundo espiritual percebe o campo mental do espírito, da individualidade, e através desse campo mental é que nós vamos nos inserir conforme o nosso mérito. E esse reinserir, o que significa? Cada um, quando ou se desencarnar, todos nós vamos desencarnar, essa é a luz interior que vai dar a nossa sintonia vibratória do outro lado. É o que nos dá hoje a sintonia vibratória antes de dormir, que nós estamos lá pensando, temos conflitos, temos preocupações, temos medo. Olha ali, os amedrontados tentaram, com medo do fogo purificador, tentaram dizer que queriam ajuda, queriam isso e aquilo, e aí é dito para o André, observa bem o campo mental, observa quanta energia densa,
quanta falsidade ou quanta falta de sinceridade daqueles que pedem ajuda. Nem todos estão preparados para isso. Quem são essas entidades? São as entidades que muitas vezes são espíritos que estão convivendo junto conosco. Nem todos ainda alcançaram determinada virtude. Podem ser o próximo quando quiserem ajuda e aceitarem ajuda na transformação. Mas quantos a gente tenta dar um auxílio, dar isso, aquilo, e parece que não é só uma repetição dos seus erros. Cada um tem o seu momento. Isso também a gente já viu em outros capítulos dessa própria obra. Essa obra do André Luiz, como um todo, ela é de um despertar imenso, por isso que ela foi elaborada pelo Altíssimo, e de lá é que veio para cá, através dos intermediários, e chegou até nós. E por isso que, muito adiante, ela será muito mais estudada do que já foi. Um dos principais obstáculos da doutrina espírita, das obras do André Luiz, foi que lá por volta da década de 60, quando tinha o Mundo da Luz, né, os emissários estavam intuindo que o Chico Xavier e, na época, o Valdo Vieira fosse aos Estados Unidos e que lá desse o direito de edição das obras do André Luiz em inglês. E que se tivesse elas, naquela época, sendo produzidas em inglês, hoje o mundo, as nossas civilizações teriam muito mais conhecimento. E, na época, intuído pelas trevas, vejam só, aí vai dizer a treva, a Federação Espírita, que já havia, desde 1957, recebido do Chico Xavier todas as obras do André Luiz e algumas futuras que ele estava em processo de elaboração, a última foi em 68, ele deu os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação não quis passar os direitos autorais para editoras americanas, porque eles estavam lá pedindo tanto para isso e que ia ser um prejuízo futuro para futuras obras e edições, e assim por diante. Questão material humana incluída pelas trevas. E isso o Emmanuel, com tristeza, disse para o Chico Xavier: olha, tu vai ter que ser forte para uma coisa, e tu vai perder em seguida o Valdo Vieira. E ele descreveu para o Chico Xavier que ele ia perder o Valdo Vieira, que essa obra e outras que foram elaboradas, segundo o Chico Xavier, o Valdo Vieira foi o médium que ele conheceu, que de uma forma mais assim exata, que recebia pela psicografia as mensagens e conseguia passar para o papel da psicografia. O Chico Xavier dizendo isso do Valdo. E anunciou para o Valdo: olha, tu vai ser seduzido por uma coisa. E aí teve, ele era médico, foi nos Estados Unidos, teve com o Chico Xavier, e lá conheceu uma anestesista, e essa anestesista era russa e foi para a Rússia com ele, foi para o Japão, aliás, nem era Rússia, era Japão, e lá no Japão eles tiveram uma convivência e ficaram juntos, e ele decidiu abandonar o espiritismo quando retornou ao Brasil. E até deixou o Chico Xavier lá, pagou 30 dias para eles de coisa, e depois passou. Essa história, o Chico Xavier nunca contou em livro, contou para mais de uma pessoa, em momentos diferentes, e são relatados por livros depois do desencarne do Chico Xavier. Mas aí, vale a história contada? Não, vale o fato da intuição e da influência das trevas, da influência dos espíritos que querem nos levar a uma derrocada. E isso acontece de uma forma persistente. E isso aconteceu no entorno do Chico Xavier, não só essa, como muitas e muitas outras, ocorre conosco também quase todos os dias, e que a vigilância do nosso pensamento ela tem que estar sempre aguçada. Vamos ter uma caidinha, vamos ter um deslize, vamos, mas procurar, assim, de tempos em tempos, vai fazer, um dia, uma semana, ter o Evangelho no lar, pensar na semana como é que foi, como é que tem sido meus últimos dias, como é que tem sido meu último ano, meus últimos meses, e pensar os pontos a serem dados como melhoria, né, pontos de melhoria, que nós vamos dar energia para purificar, colocar um fogo nessas energias mais densas, nesses pensamentos mais densos. Nada melhor do que pensar hoje, a gente pode pensar hoje o nosso mundo. O mundo espiritual superior nunca esteve nos últimos anos tão ocupado com espíritos em nome de Jesus, né, interagindo entre as diferentes
diferentes nações para persuadir os líderes a uma determinada decisão que não leve a uma derrocada. Quando a gente vê aquelas coisas que diziam, 2019, que o Chico Xavier dizia, vai acontecer agora, e depois todo mundo ficava com 2019. Ele disse, não sei, isso foi em 1769, por ali, porque ali o mundo espiritual, já o Emmanuel conta isso aí lá no Caminho da Luz, né? E ele diz que os próximos 300 anos seriam o próprio planeta ia passar por um processo de transformação, deixando de ser expiação para essa sublimação que nós vimos alcançar nesta fase que nós estamos vivenciando agora. E alguns ficaram fixados em 2019. Mas o livre-arbítrio individual e coletivo, porque nós estamos passando por um período de treva coletiva. Nós estamos passando por esses conflitos. Pode parar para pensar assim, olhando de cima. Nós temos hoje conflito no leste europeu, guerra da Ucrânia com a Rússia, no Oriente Médio, com toda essa questão lá de Israel, com os outros países, Hamas e outros ali, e temos aqui do lado a Venezuela com esses conflitos, com a prepotência, com perseguições, com isso, com aquilo. Pode ver os quadrantes do nosso planeta simultaneamente estão sendo atacados pelo poder das trevas. Começa onde isso? Começa na individualidade. A individualidade vai se irradiando e a coletividade começa a pulsar. Se nós olhássemos do ponto de vista da resultante dessas energias, nós íamos ver uma grande gelatina esverdeada, amarronzada, em determinados períodos. Domingo estava pior, se dissipou um pouquinho ontem, hoje já começa uma turbilhão. Isso aí, do ponto de vista psíquico, é plenamente perceptível. E as coisas vão indo. E essa resultante pode ver, vai estar querendo procurar. O resultado disso vai estar no noticiário, nas redes sociais, isso que está acontecendo, sem querer procurar quem tem razão, quem não tem. Mas essa animosidade, ela é patrocinada por essas entidades lá de baixo. Por quê? Não querem mais um fogo purificador lá, não querem mais essas casas de transição. Olha só como a gente já estudou essa casa de transição, Fabiano de Cristo. Ela se locomove, ela não é fixa lá nas áreas interiores. Pode ver que ele, em mais de um momento, disse que ela se locomoveu na vertical, na horizontal, e até se acomodar. Por quê? Exatamente também por esses ataques que podem ser patrocinados pelas trevas de localização. Até isso acontece. Mas isso acontece por quê? Porque a energia da casa de transição é proveniente de uma área mais sutil. E aí há esse poder coletivo de, agregando as suas próprias energias, os seus fluidos de constituição, tem essa sintonia vibratória capaz de conseguir até distrair as trevas em determinados momentos. Para realizar aquela tarefa, teve que se deslocar. E aí vejo o quanto que essas coisas, assim, se a gente para pensar, isso aconteceu em 1940, é só com ele. Não, isso já está vivo, está muito próximo. Onde é que vão essas individualidades humanas que propiciam essas derrocadas humanas, através das suas atitudes, perseguem, matam, em nome até de Deus, e dizem, em nome de Jesus, muitos se vão lá e matam, e aí hoje ainda a gente se viu lá em Bangladesh, estava lendo agora de tarde, saiu lá a primeira-ministra, e aí aqueles que, enfurecidos, eu pensei, então saiu a ditadora e entrou alguém. Não, os islâmicos foram perseguir os hindus, e tirando das casas, e destruindo as casas, e afugentando famílias, crianças, e com um pedaço de pau, torturando. Em nome do quê? Do islamismo. Em nome de quem? De Alá, por Maomé, e assim tentando perseguir hindus. Em outras áreas ainda, por incrível que pareça, perseguição a cristãos. Aí vai dizer, isso é a coisa lá
da Inquisição? Sim, houve muito na Inquisição, a perseguição de cristãos contra outros. Em nome de Jesus, matavam. Tomás de Torquemada, que a gente comentou a semana passada, retrasada, o Tomás de Torquemada, que assinou o ato da Inquisição e que se vangloriava por ter, pela sua própria assinatura, sua pena, ter condenado mais de 50 mil pessoas à fogueira. E sabe o que acontecia naquela época da Inquisição? Mesmo aqueles que não haviam sido julgados e haviam sido mortos antes, tinha uma determinação lá do Santo Ofício da Inquisição de exumar os cadáveres, e esses cadáveres eram apresentados em público para o julgamento, e aí cadáveres de putrefação avançada que eram julgados, e era dito, dada a pena para ele, e esses cadáveres eram malhados publicamente e colocados na fogueira. Veja só, a loucura humana, a gente pode pensar, não tem limites? Isso aconteceu lá, mas tem muita loucura que acontece do nosso lado, e às vezes a civilização fica assistindo. Nós ficamos assistindo processos de perseguição, processos da loucura que se instala em determinadas nações, e que as pessoas, à luz do que? Da perseguição, da tortura, da prisão, disso, acabam se calando, e às vezes a civilização se cala, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos lá em Auschwitz, para ter um exemplo, era um crematório do campo de concentração de Auschwitz, e aí os bairros da classe média tinham, pelo olfato, sentiu a sensação de carne humana sendo incinerada. Assistiram durante muitos e muitos meses isso, as dezenas de centenas de milhares de pessoas cremadas, e a sociedade assistindo e tendo uma vida praticamente normal. Foi depois, então, que com o fim da Segunda Guerra, e quando tomaram o Auschwitz e outros, alguns governantes disseram assim, não, coloque à disposição, tirem fotos, são essas fotos que nós temos até hoje, tirem fotos, filmem e passem para esses vizinhos todos que isso acontecia embaixo dos seus olhos, e nada fizeram, e nada colocaram como um determinado protesto. Acaba a sociedade interagindo permissivamente e vai deixando a coisa acontecer. Por isso que o processo evolutivo humano, ele é lento e gradual. Claro que nós avançamos, mas nós podíamos catalisar muito mais isso, com mudança de atitude mental, ou muitas vezes até isso tem um grande fundamento de dissipar essas energias quando nós pensamos e oramos para as nossas coisas, pelos nossos afetos, pela nossa individualidade, procurar ter um espacinho na nossa oração e lançar uma luz em direção a esses aglomerados humanos da civilização humana, está completamente demonstrando um ato doentio de clamor final, que eu não deixo de ter a certeza que nós vamos passar por um processo de regeneração que vai se sanear, mas esse processo podia ser mais acelerado. Nós não precisávamos esperar dizer 2019 ou 2020, nós estamos em 2024 e muitas atrocidades estão acontecendo, e nós sabemos, quando falamos assim, no século seguinte vai ser lá, através das encarnações, esses espíritos, felizmente, todos vão passar, né? Todos esses totalitários, esses ditadores, esses genocidas, todos vão ser atraídos a essas áreas, vão estar lá do outro lado do abismo, em todas essas descrições, porque no clamor daqueles ali, se fôssemos abrir a percepção psíquica, tem muitos ali, muitos líderes, muitos políticos, muitos religiosos, né, que se esconderam atrás do Evangelho, atrás de Jesus, atrás de Deus, atrás do poder temporal, e praticaram uma série de atrocidades humanas.
E esses é o que está no Evangelho. Grande será o ranger de dentes, seria isso. Agora, o que nos espera? O que nos dá assim, um determinado conforto? É de perceber essas coisas, encarnar. Nós estamos na crosta terrestre, no chamado mundo dos encarnados, e nós podemos chegar lá do outro lado. E essa é a grande reflexão, de chegar um pouquinho melhor lá do outro lado, de perceber lá do outro lado e saber como a vida ela é, porque ela tem junto essa participação no nosso psiquismo deste passado. Nós não estamos aqui porque nós viemos de cima. Muito provavelmente não se sabe há quantos séculos, ou quantas encarnações, ou quantas estadas nossas lá nesse mundo trevoso, umbralino inferior, ou até no abismo, já estivemos lá. Já estivemos lá, ocasionalmente impulsionados por outras situações, por uma autodestruição, suicídio, ou cometimento de crimes, ou de perseguição persistente daqueles algozes ao qual nós achávamos que tinham o poder temporal e praticamos. Pode ser isso 300 anos atrás, 500, 600, 1000, ou até mais, e tivemos a nossa vivência nessas áreas. O mundo chamado umbral grosso era a nossa realidade da crosta há 300 anos atrás. E assim vai se saneando. E por isso que não haverá mais espaço aqui na crosta para essa oportunidade evolutiva aqui. Não é porque é um decreto, porque torna a convivência, a oportunidade evolutiva insustentável. E por isso que serão atraídos a outros orbes, né? Outras crostas terrestres mais inóspitas. E que lá vão ter, à luz do seu conhecimento, sem percepção moral, vão, pela dor, despertar no processo lento e gradual a chegar a uma situação ao qual cada um de nós está certamente inserido. E dizem os Espíritos, boa parte daqueles que hoje despertam para o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, que passa a ter um catalisador, ou seja, nós temos um processo de inserir o mundo espiritual junto e de percepção dessas coisas, fomos no passado os mesmos que levantaram a bandeira de Jesus, falsamente levando a outras práticas, que ao qual cada um se sente não só um culpado, mas um devedor em relação ao Senhor. E nada melhor, em pouco tempo, procurar encurtar mais esta distância do auto-perdão e perdoar aqueles aos quais podemos estar inseridos na necessidade de realizar o perdão. Eu acho que é isso, esse texto, essa oportunidade. A primeira também é de achar assim, que o fogo também é um elemento importante de dissipação de energias deletérias. Aproveitar o fogo. Quando estamos diante do fogo, pensar, olha, queima. Pegar mentalmente os seus problemas, os seus defeitos, as disfunções no campo mental que nós temos como reflexo no corpo físico, porventura ligados ao passado, não importa, queimando, purificando, porque é uma das formas, um elemento da natureza. No fogo também há a expressão do divino, do universo perfeito, no fogo. Quem falou? Francisco, nesse caso, agora estou falando do fogo purificador, entra aí uma análise se teria a participação de espíritos elementais ligados ao fogo nesses processos de purificação. Eles colaboram, eles entram nesses processos de purificação nosso? Não tenho nem dúvidas, mas aí o André Luiz nem podia fazer essas menções naquela data, até que nunca fez. Na obra dele, ele nem trata muito dos elementais. Tem alguma passagenzinha e outra por um livro de uma forma assim, né, muito sutil. Agora, os elementais estão presentes, inclusive, aquela coisa que houve os trovões, os raios, as descargas, são os elementais que aglutinam essas energias e produzem esses efeitos.
Agora, não podemos esquecer que os elementais eles têm uma simplicidade, e pela simplicidade deles, evolutiva, eles também servem lá para as trevas. As trevas conseguem seduzir também elementais, e sem eles perceberem, são utilizados como uma forma de ação lá das trevas. E como o mundo é perfeito, né? Deus é assim, o Criador tem essa sublimidade de percepção de cada um exerça o seu livre-arbítrio, também nessa questão ao qual cada um de nós possa também dominar alguém, nós vamos pagar não só pela nossa atitude, mas redobrada por ter colocado sob o nosso jugo ao erro aqueles que a simplicidade da sua individualidade possam ter propiciado. Então, é aquele que vai doutrinar alguém, o que vai induzir alguém ao erro. E nós somos responsáveis. Quanto mais aquele que tem um poder de inserção sobre uma coletividade, por menor que seja o grupo, né, de espíritos, de pessoas, nós somos responsáveis por essa atitude. E redobrada quando nós, pela nossa atitude, levamos uma massa de pessoas a um holocausto, né? Que é essas. E aí se explicam todas essas situações e o porquê do porquê, ao qual só tem uma coisa que nos alivia muito, né? Às vezes diz o próprio lá o Inácio, felizmente todos nós vamos desencarnar, inclusive eles, né? Todos nós haveremos de desencarnar, e o processo de atração espiritual dessas entidades, desses perseguidores que utilizam até os elementais, vão ser atraídos a uma área densa. E aí a lei é perfeita e não tem como o denso sair de lá sem demonstrar no seu coração aquela luz que vai se irradiar. Não tem como. Se cada um de nós que provavelmente tivemos nessas áreas, só vamos ascender espiritualmente, ter uma área de recuperação espiritual quando nós desencarnarmos, não importa quando, se a nossa luz interior estiver em sintonia. E nada melhor do que o hoje. O hoje procurar ser melhor, procurar ser bom, procurar se libertar de erros, não importa o passado. Não, aí não importa, eu fiz isso, já fez. Agora é hoje, amanhã, eu vou procurar ser, vou meditar e pensar em ser uma melhor pessoa. Vou entender melhor as minhas dificuldades, os meus obstáculos no dia a dia. E assim é que o espírito vai se sintonizando com o alto. Quando nós nos propusermos a orar pela coletividade, quando nós fazemos o bem para alguém, a gente não pensa nisso às vezes, né? Porque o fato é fazer o bem porque gosta de fazer o bem. Mas quantos espíritos nós despertamos do outro lado? Os amigos dessa pessoa que a gente ajuda, os amigos espirituais desses que a gente tem um olhar, né, de coletividade. Pô, foi graças ao teu esforço que o fulano até deixou de fazer isso, ou até teve uma melhora, ou até isso, ou até aquilo. E esses espíritos se tornam auxiliares dos espíritos que, em nome do alto, nos servem, sem a gente perceber. Isso é criar essa... Aí vai dizer, está lá a Zenóbia, por que ela está lá embaixo? Por que aqueles outros que a gente já estudou no início do livro, aqueles caras, dão a exemplificação de Jesus. Então, Jesus desceu de tempos em tempos, desce também com sua luz e vai lá embaixo para sanear, para dar a exemplificação. Então, esse descer para auxiliar, ele nos dá, de uma forma inequívoca, um bônus, e que não é questão condicional, o bônus da consequência. Agora vê lá o Bezerra de Menezes, quando desencarnou, também adormeceu. E aí acordou, foi numa enfermaria de uma casa de saúde no Rio de Janeiro, isso no ano 1900, e ele, no mundo espiritual, despertou e ouviu uma cantoria. Então, era um coro de pessoas cantando orações sublimes. E aí despertou, veio uma enfermeira, e aí foi a Celina, que veio em nome de Maria, né, para despertar dele. E aí disse, olha, mas que ambiente lindo, bonito, onde é que eu estou? Já estou, está aqui vamos até a sacada. E na sacada estavam lá dezenas e dezenas de pessoas cantando um coral
buscas que foram ensaiadas para o seu despertar, e grande parte deles eram espíritos de pacientes dele como médico que foram ajudados, e também pessoas que foram ajudadas também com seus bens materiais, que ele ajudou muitas e muitas pessoas, não só com consultas gratuitas, com também bens e ajudando, um espírito caridoso. E aquela multidão de espíritos que estavam ali recebendo em nome do Senhor aquele que havia reingressado no mundo espiritual e até hoje está conosco. É o desejo de Deus. Cada um de nós tem um pouquinho para fazer a mais para compensar possíveis equívocos de passado. É isso que vai nos distanciar dessas áreas tenebrosas, tristes, né? É isso que vai nos dar a condição de despertar num hospital, numa cama, num leito, e que nós vamos ter pessoas, espíritos, que nós não vamos reconhecer de imediato, mas adiante vamos compreender e vamos talvez nos arrepender por que eu devia ter feito mais. E é isso que os espíritos se dão conta depois, quando acende lá do outro lado. Eu devia ter feito mais, fiz pouco. Se eu soubesse, é a frase que mais dizem do outro lado. Se eu soubesse que esse que estava comigo, eu soubesse que aquele parente meu, eu tinha problemas, aquela antipatia, se eu soubesse disso, daquilo, eu teria feito melhor. E aí vamos ser orientados para aqueles que nos assistem. Esquece isso. Agora o importante aqui é que tu fosse acolhido, nós vamos seguir, tem muito trabalho pela frente. Aí diz o Inácio, que são as vassouras, são isso, aquilo. O trabalho mais simples, mas de servir. E aí vai pensando, se eu soubesse, bom, hoje eu estou compensando. E isso para nós também aqui, é o trabalho, não esperar que o outro vá fazer, aquela coisa, pequenos conflitos, pequenas discussões que não levam a nada. Esses grupos de rede social que ficam debatendo coisas que fazem parte desses que serão atraídos a essas áreas infelizes. A gente acaba perdendo energia e tempo com essas pessoas e esses assuntos. E temos que aproveitar melhor o tempo de pensar, talvez, em outras coisas, refletir, leituras, né? Reflexões, e não colocar lixo mental, porque o lixo mental ele tem que ser limpo em algum momento, e ele pesa muito. Nós utilizamos, às vezes, o nosso cérebro, nosso conjunto de armazenamento de situações ligados ao lixo mental. 8h25. Vamos encerrar, então? Realmente, hoje eu tinha combinado com a Flávia, eu tinha terminado o horário, eu ia fazer direto. Cabe a nós multiplicar nossa gratidão a Jesus, pedir ao mundo espiritual superior, que possamos, nesse momento, não só agradecer essa grande oportunidade de mais um dia, de refletir sobre coisas que o Evangelho do Senhor nos deu a grande oportunidade de perceber, que a doutrina espírita cristã nos dá sempre um caminho a melhorar a nossa vida, a nossa trajetória, mas humildemente pedimos ao Senhor, de uma forma limitada que seja, de agora acumular energias, para que a civilização humana possa se apaziguar mais, que possam se dissipar mais essas energias densas, que o Evangelho do Senhor possa permear o coração de cada individualidade humana envolvida nessas decisões, o qual cada um de nós muitas vezes passa sem perceber que é importante acumular a gratidão ao alto, servindo ao Senhor, irradiando o ectoplasma necessário às entidades luminares que agem em nome do perfeito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todo mal, Senhor. Que assim seja. Então Isso aí, tá tudo. pessoal.